Olá, estamos começando o Estúdio Folha e hoje aqui comigo a promotora de justiça Camila da Silva Tonhon. Doutora Camila, muito obrigada por ter nos recebido aqui no Estúdio Folha para a gente conversar um pouco sobre a corrupção que a gente ouve tanto falar, né? As pessoas ouvem na televisão, ouvem no rádio, leem nos jornais, sempre falando sobre corrupção, uma coisa que vem crescendo tanto no nosso país. Oi, Cláudia, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui então com você nessa manhã, tratando então de um assunto tão relevante, não só no âmbito do Ministério Público, mas para toda a sociedade. Doutora Camila, a gente percebe assim que a corrupção no poder público é uma coisa que sempre existiu, né? Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, a impressão que dá é que isso vem crescendo, talvez até pelo fato de que venha sendo mais noticiada, né? Talvez seja isso. E a impressão que a gente tem também é que ela tem se institucionalizado. O poder público é o local de corrupção. As pessoas percebem ou têm essa percepção, né? Imaginam dessa forma. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Tá certo. Acredito também, Cláudia, que seja pelo fato de que hoje em dia há mais divulgação, principalmente do trabalho que é feito pelo Ministério Público no combate à corrupção e na defesa da moralidade administrativa. Nós ouvimos muito falar, né, de corrupção, mas o que é então de fato essa corrupção? A corrupção, ela é qualquer irregularidade que acontece no âmbito da administração pública. Todo agente público, ele recebe recursos financeiros, ele recebe o seu salário advindo da sociedade. Então, a função do agente público é servir a coletividade, é fazer o seu trabalho de uma forma muito honesta, muito eficiente. E para isso, o Ministério Público, em uma das suas atuações, ele defende então essa gestão adequada dos recursos públicos para que eles sejam destinados a todos os fins que a coletividade precisa. E cada vez mais essa atuação vem ganhando uma relevância e acredito que seja boa parte por causa disso, por causa dessas ações, dessa atuação propriamente dita por parte do Ministério Público que vem se divulgando cada vez mais aí nas redes sociais, nos jornais, e hoje em dia também com essa facilidade de acesso da população às redes sociais também acaba facilitando essa divulgação, né, e faz com que então a sociedade veja que há sim ainda, infelizmente, há muitos atos de corrupção, mas o Ministério Público, com o auxílio de outros órgãos, como por exemplo o GAECO, e também de forma institucional, de forma interna, o Ministério Público tem outros órgãos, como por exemplo nós temos no âmbito aqui do Ministério Público de Santa Catarina centros de apoio da defesa da moralidade administrativa. Então acredito que com todo esse auxílio faz com que a atuação ministerial então consiga, né, cada vez mais ir atrás dessas pessoas que praticam esses atos e consiga, né, nosso objetivo é sempre fazer com que as pessoas respondam por aquilo que elas cometeram. Então, eu acredito que essa atuação do Ministério Público e essa divulgação dá, sim, essa impressão que há mais casos e, claro, com o auxílio aqui hoje em dia das redes sociais que conseguimos, né, divulgar isso, não só as ações, mas também os próprios resultados que o Ministério Público obtém, né, dessas ações, então faz com que a população veja que há essa atuação, que há de fato, que o Ministério Público está de fato, né, atrás dessas pessoas para que elas sejam responsabilizadas. Certo, doutora, sim, com certeza as redes públicas dão uma amplitude maior, né, aos fatos. E diante de tudo isso, é importante dizer que o Ministério Público não age sozinho e que é preciso que as pessoas também contribuam para que o Ministério Público tome conhecimento dos fatos, de que forma as pessoas, a população, que é a maior interessada, né, em tudo isso, de que forma que a população pode contribuir, participar dessa defesa, né, do poder público, dessa defesa de que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Então, a participação da população ela é essencial para que o Ministério Público consiga fazer o seu trabalho.
E digo não só na atuação do Ministério Público, mas considerando que a corrupção ela está nos pequenos atos, como por exemplo, as pessoas que furam fila para conseguir uma consulta, as pessoas que recebem um dinheiro a mais num estabelecimento e não devolvem. Então, esses pequenos atos, eles também são atos de corrupção. E a participação da população ela é importante para fiscalizar, por exemplo, as próprias pessoas no nosso próprio convívio. É importante que toda pessoa fiscalize para que aquelas pessoas que cometem esses pequenos atos, elas se sintam com vergonha de continuar praticando. Então, no próprio âmbito das nossas relações pessoais, é importante que as pessoas façam essa fiscalização. Além disso, também é importante que a sociedade fiscalize as pessoas que elas elegeram. Então, os agentes públicos eleitos, eles devem ser fiscalizados, porque, como já mencionei, eles recebem valores, eles recebem o salário da própria população. Então, quem é o mais interessado nisso? É a sociedade, é a própria coletividade que deve fiscalizar, deve exigir dos agentes públicos que façam o seu trabalho de uma forma adequada, eficaz, servindo toda a população. E, além disso, é importante também que quando as pessoas tomam conhecimento de algum ato de corrupção, de improbidade administrativa, levem isso ao conhecimento dos órgãos públicos responsáveis, como, por exemplo, o Ministério Público. É importante que chegue, então, ao Ministério Público essa denúncia. Inclusive, as denúncias podem ser feitas pelo e-mail, diretamente na Promotoria de Justiça, pelo site da Ouvidoria do Ministério Público. Então, hoje em dia, essas denúncias, elas estão... É fácil fazer essas denúncias, pois há vários meios, então, facilitando, com que essas notícias cheguem ao conhecimento dos órgãos responsáveis. Muitas pessoas não fazem as denúncias por não saber, que podem fazer e nem de que forma fazer, mas muitas pessoas até sabem, mas não fazem com medo de se identificarem, de serem identificadas e acabarem tendo alguma retaliação. As pessoas que fazem denúncias, elas ficam anônimas? Há sim a possibilidade de que a denúncia seja feita de forma anônima. E também, nos casos previstos em lei, quando há uma justificativa para tanto, há a possibilidade da denúncia seguir, de o denunciante ser sigiloso, ser considerado então sigiloso. Então, a outra parte, ou parte interessada, não vai ter acesso ao nome do denunciante, mas também é possível fazer uma denúncia anônima, desde que, claro, seja uma denúncia embasada ali em elementos mínimos de provas que corroborem a deflagração ali de um procedimento investigativo por parte do órgão competente. Doutora, em que ferramentas o Ministério Público conta para fazer essas investigações, para buscar combater efetivamente a corrupção no poder público? Então, hoje o Ministério Público ele atua no combate à corrupção e também na defesa da moralidade administrativa. Ele atua não só na parte criminal, que é onde nós costumamos ouvir mais, que é de fato a prática do crime de corrupção, quem denuncia a prática do crime, quem leva isso ao Poder Judiciário, quando configurada ali, quando há indícios suficientes da materialidade do crime, também da autoria, ou seja, de quem cometeu aquele delito, é o Ministério Público. Esse é o órgão, então, incumbido dessa atuação, de deflagrar essa ação penal. Mas, além dessa atuação criminal, o Ministério Público também atua numa parte civil, que são justamente as ações de improbidades administrativas, buscando que haja a responsabilidade daquele agente ímprobo, no sentido de que ele seja sancionado. E a própria lei de improbidade administrativa, ela estabelece algumas sanções, como, por exemplo, a perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil, ressarcimento dos danos, dentre outras. E, para tanto, então, tanto na atuação civil quanto na atuação crime, o Ministério Público ele conta com órgãos de auxílio, como, por exemplo, o GAECO, que inúmeras vezes nós ouvimos nos jornais, nas redes sociais, que auxilia e muito nas deflagrações dessas ações. Além disso, contamos com
órgãos internos do próprio Ministério Público, como já havia mencionado, há no Ministério Público centros de apoio na defesa da moralidade, centros de apoio na área criminal. Então, conta com o auxílio da polícia, né, que também muitas vezes ali junto com o GAECO. Então, é uma ação conjunta para que seja possível investigar de uma forma adequada e punir aquelas pessoas responsáveis, né, aqueles que realmente praticaram esses atos, que infringiram uma lei, para que elas sejam, então, responsabilizadas. A senhora falou aí de punir, né, as pessoas responsáveis, mas a gente sabe que a justiça é bastante lenta no Brasil, né? E isso acaba gerando uma sensação de impunidade nas pessoas, né? Principalmente a população que assiste e demora para ver resultado e às vezes nem vê. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também. Então, essa questão, né, das pessoas sentirem essa impunidade, infelizmente ela de fato ocorre, mas algumas ações elas têm demorado e às vezes até da própria ação. Às vezes uma investigação, quando o Ministério Público recebe uma denúncia, até ser feita a investigação, até concluir toda a investigação, né, montar uma denúncia, oferecer, tramitar no Poder Judiciário, porque o processo ele segue um rito, né, procedimental, e muitas vezes até foge do controle do órgão do Ministério Público, né? Então, às vezes sim, infelizmente, com o volume que hoje em dia nós temos de ações tramitando no judiciário, é difícil que uma ação ela seja finalizada de uma forma célere. Então, muitas vezes, de fato, né, acontece. E também, às vezes, o que é divulgado é que o Ministério Público ingressou com a ação, denunciou tal pessoa, e depois as pessoas elas acabam não tendo esse conhecimento do resultado final da ação, o que também pode ser uma causa dessa sensação de impunidade. Por isso que é importante essa divulgação, né, da atuação do Ministério Público, não só quando do oferecimento, da denúncia, mas também o resultado final, para que a população saiba, não, aquela denúncia que originou isso, esse foi o resultado, as pessoas foram responsabilizadas. Mas essa questão de processos demorarem para tramitar, de fato, infelizmente acontece porque hoje em dia nós temos um judiciário cheio, né? Um judiciário com muitas demandas tramitando. E há sempre, infelizmente, também nós ouvimos falar, sempre falta, né, servidores, juízes, então isso tudo acaba prejudicando e acaba gerando, então, essa sensação de impunidade. Tá certo, doutor. Então é importante reforçar, né, que a população contribua na proteção dos seus direitos, na proteção daquilo que você paga, né, para receber, que é a justiça, que é a tua proteção, o bom cuidado com as coisas públicas, que é de todo mundo, né? Exatamente. E é importante essa colaboração da sociedade, né, porque justamente a sociedade que paga o salário daquelas pessoas que são eleitas, dos agentes públicos, todos aqueles que trabalham na administração pública. Então é importante que, além de fiscalizar no nosso próprio âmbito, mas que a população cobre daquelas pessoas que foram eleitas por elas. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação no nosso Estúdio Folha, pela sua disponibilidade para conversar com a gente. Eu que agradeço. O Estúdio Folha fica por aqui e até a próxima.